Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, vovô! Bom dia, Jacó! Tudo bem, meu filho? Olha, mais um programa Alegria está no ar! Ah, vovô, hoje eu tô muito feliz! É, mas por que você está feliz? Ah, vovô, porque hoje é domingo, eu não preciso ficar estudando. Como, como que é? É que eu não preciso ficar estudando, não tem matéria. Meu Deus do céu. Ah, Jacó, presta atenção, meu filho. Jacó, nós estamos aqui com umas convidadas muito especiais. Quem é, vovô? Quem é? É a prof. Nayara, a prof. Thaisa e a prof. Vanessa. Que legal! Ó, mas vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, nós temos que orar. Você ora por nós, prof. Nayara, para começar o nosso programa? Amém. Graça e paz, crianças. Vamos fechar nossos olhinhos, né? E vamos agradecer a Deus. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse programa que o Senhor preparou para gente. Eu sei que será um programa incrível, de muito aprendizado. Eu sei que o Senhor falará muito aos nossos corações. Abra nossa mente, né, o nosso coração para receber essa palavra, para Amém. receber mais esse conhecimento. Papai, obrigado por essa equipe, por hoje estarmos aqui reunidos mais uma vez. Né? Obrigado pela vida da equipe que está aqui, né, Amém. nos ajudando a preparar esse programa para as nossas crianças. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos apóstolos, papai. Que esse programa venha ser uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, Jacó, eu quero fazer uma pergunta para você. Fala, vovô, fala. O que o senhor quer fazer? Olha, eu já quero brincar. As profs vão trazer brincadeira? Não, Jacó, a coisa é séria, tá? É o seguinte, como que você está na escola? Ah, ah, eu, ah, eu vou falar a verdade, vovô. Eu não estou estudando muito bem, não. Eu tenho hora que eu tenho dificuldade, eu fico com preguiça. Ai, meu Deus. É por isso que nós trouxemos as profs aqui hoje para falar das profissões dos personagens da Bíblia. É mesmo? Então, é, começa então. Eu quero entender. Nós vamos começar com a prof. Maiara. Prof. Maiara, conta para nós o seu personagem, o que ele fazia. É uma história interessante, né, prof? Sim, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da medicina e de um personagem, uma pessoa na Bíblia muito importante pra gente, uma inspiração pra gente. Medicina? O que é medicina? Medicina, sabe quando você fica dodói e a mamãe te leva lá em uma pessoa que vai te avaliar, vai te passar um remedinho? Sim. Esse é o médico que vai ajudar a Ah, tratar o que você está sentindo. entendi. Pode prosseguir, prof. A medicina surgiu dessa necessidade, porque desde que tudo surgiu, há as enfermidades, né? Há as doenças. Então, foi necessário essa pessoa que precisa estudar bastante para entender cada enfermidade, cada doença, cada necessidade do nosso corpo, para nos ajudar a tratar. E para cada parte do nosso corpo, para cada coisa, existe um médico. É verdade. Isso. Existe o ortopedista, que cuida dos ossos, existe o Ah, cardiologista, que cuida do nosso coração, existe hum. o neurologista, que cuida do nosso cérebro, da nossa mente, e há também os médicos que cuidam dos nossos problemas emocionais, os psicólogos, os psiquiatras. Isso. Ô, criançada, vocês estão prestando atenção aí em casa? Isso é muito importante. Pode continuar, prof. Sim, então sempre que a gente tem alguma coisa, algum problema, a gente está sentindo alguma coisa, é o médico que vai poder ajudar a gente, vai poder avaliar, ele vai passar qual que é o remedinho certo para tratar da gente, né? Se Ah, precisa fazer uma cirurgia ou não, é o ai, eu médico que tenho medo de cuida. cirurgia.
Mas é tudo tranquilo, Jacó, é tudo tranquilo. É, Deus deu sabedoria para o homem, para que ele possa usar a medicina para curar as pessoas, né, prof? Sim, porque Deus sabia da necessidade do ser humano, porque É, afinal nós somos de carne, né? é Nós temos verdade, problemas. Uhum. verdade. E tem um personagem na Bíblia, uma pessoa muito importante que foi médico. Vocês sabem É. quem são? Não, que foi, prof? Lucas. Ele foi um médico e lá em Colossenses 4,14 fala que o escritor daquele livro fala que ele era o médico amado. É, o apóstolo Lucas? O Lucas, sim, ele Ah, foi o médico. apóstolo de Jesus? Sim, ele foi, além de médico, né, que ele foi um homem, um médico que tratou de doenças, né, ali, né, enfermidades, e É verdade. também ele foi médico que tratou também de doenças da alma também. Ah, verdade, isso é muito importante, né, prof? Sim, foi ele quem escreveu o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito importante, porque ele tem toda a bibliografia de Jesus, Ah, desde o início de tudo, e além de ser médico, né? Ele fala aham. lá no começo do Evangelho de Lucas, o que nos dá a entender que ele também tinha habilidade de investigação. Meu Deus, então ele era muito estudado, né? Muito estudado. Ele era gentil de nascimento. Olha, Isso. Então, ele escreveu esse evangelho para ajudar os gentios, aqueles que talvez não tinham tanto conhecimento desde o início da criação do mundo e talvez não tinham entendimento de que Deus mandou seu único filho para todos nós, né? glória a Deus. Glória a Deus, para gentios, para judeus. Então, ele foi um homem muito importante. Além de que ele acompanhou o apóstolo Paulo, ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo em suas missões. Olha aí, que interessante. Ah, vocês estão aprendendo aí em casa, criança? E você, Jacó, tá aprendendo? Ah, eu tô aprendendo sim. Que bacana. Então, Lucas, antes de ser um apóstolo, ele era médico. Sim, ele foi um médico. E eu acredito que ele era um médico muito bom. Ah, com certeza, né? Porque ele estudava, né, prof? Ele estudava bastante, porque Diferente de certas pessoas. Ah, tá bom, tá bom. Tem mais alguma coisa, prof, que você vai falar? não, agora eu vou passar para a próxima prof e trazer mais uma coisa muito legal para você, para te inspirar a estudar. Ó, então agora, Jacó, nós vamos escutar a explicação e o exemplo da Bíblia com a prof. Thaisa, tá bom? Tá bom, prof, tá bom, vovô, tá bom. Pode ir, prof. Graças e paz, crianças. Prestem muita atenção, viu, Jacó? E vocês, crianças em casa também. Tá bom. A prof vai falar da disciplina de matemática, que foi criada muitos e muitos anos atrás. Ai, Ela eu surgiu, tenho até medo dessa disciplina. ela surgiu na necessidade deles estarem contando os animais e os objetos. Nas Ah, histórias, aparece que antigamente eles contavam a partir de nós em cordas. Hoje em dia a gente tem a calculadora no celular ou até aquelas que a gente carrega no bolso para ajudar a gente a fazer as contas. Mas imagina só como é que eles contavam os animais através de nós em cordas. Muito interessante, né, crianças? e prof, eu vou falar pra você, tinha aqueles também que faziam contas com pedrinhas, outros escreviam, prof. Você sabe, né, porque você estudou, tinha aqueles que faziam riscos nas cavernas. Exatamente, eles pegavam pedras e riscavam nas paredes das cavernas. E hoje a gente aprende, né, que tem os numerais, o 1, o 2, o 3. Antigamente eles usavam símbolos. Eu vi nos meus estudos que eles faziam desenhos que simbolizavam o número 100, ou o número 1000, ou 100.000. Se vocês for pesquisar em casa, vocês vão conseguir ver certinho. Hoje a gente usa o 1, o 00, que significa o 100, é muito fácil. É verdade. Antigamente eles usavam desenhos que simbolizavam isso. Imagina só os fazendeiros, aqueles que tinham muitos animais para poder fazer a soma de todos os animais que eles tinham, né? Ah, eles tinham que fazer muita matemática, né? Anti- Antigamente já era importante, e hoje em dia
ela tem a mesma importância, independente da gente estar usando na escola, no nosso dia a dia também. Às vezes as pessoas pensam, né, as crianças vai estar estudando e pensar, mas no futuro, como que eu vou utilizar? Em tudo que a gente vai fazer, a gente usa a matemática, né? Porque às vezes você está trabalhando, você precisa fazer a soma de saber quanto tempo falta para você ir almoçar ou tirar um lanche ou no fim do dia. Então, tudo na nossa vida vai usar matemática. Na dona de casa, para fazer uma comida, para fazer um bolo, tem lá, meia xícara. Quantos que é meia xícara? Então, tudo hoje em dia precisa da matemática. Ah, prof, ó, só pra você ver, até nas brincadeiras tem matemática, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu tô jogando bola, eu marco um, eu marco dois, eu marco três, eu marco um monte de gol. Aí eu tenho que saber contar pra ninguém me roubar, não é verdade, prof? Exatamente. Aí tem que saber quantos gol que o time adversário também fez para saber no final quem que ganhou. É verdade. E na Bíblia fala de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Imagina só, ele tinha que cobrar os impostos. Na Bíblia fala que ele tinha que ser trapaceiro, porque ele cobrava para poder pagar os impostos aos romanos e ainda sobrava dinheiro para ele. Então imagina só, se ele tinha que cobrar impostos, tinha que devolver o dinheiro para o patrão dele, né? E ele ainda tinha que sobrar um pouco de dinheiro para ele. Então imagina o quanto de cálculo que ele tinha que fazer na cabeça. Prof, esse Mateus aí é o mesmo apóstolo de Jesus? Exatamente, ele fazia isso antes de conhecer Jesus. Então ele era Depois que ele- matemático, ele tinha que saber Exatamente. fazer contas. Tinha que fazer contas. Depois que ele encontrou com Ah. Jesus, ele teve a vida dele transformada, né? E se Glória a arrependeu de todas as Deus. coisas erradas que ele fez. Glória a Deus. É verdade. Pode continuar, prof, pode continuar. Acabou. Acabou? Ah, que legal. Então vocês entenderam aí, criançada? Então nós já falamos aqui de Lucas, nós falamos de Mateus. Lucas era médico, Mateus, matemático. E agora nós vamos falar com a prof. Vanessa e ela vai trazer também mais um personagem da Bíblia. Pode falar, prof. Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Graça e paz, Tião, graça e paz, Jacó. Graça e tudo paz, bem? prof. Graça e paz, prof. Eu tô bem. Eu tô aqui na expectativa. Olha, eu tô muito feliz com esse programa de hoje. Já aprendi que na Bíblia tem muitas pessoas que estudaram, né? Diferente de mim. Mas ainda está em tempo, É Jacó. verdade, é Você verdade, pode prof. estudar muito e se tornar, né, um médico, É um verdade. matemático, ou Ah. até mesmo sobre a profissão que eu vou falar. Né? Ah, Nós vamos conhecer um pouco do engenheiro civil. olha aí. Tem até engenheiro na Bíblia. Sim, tem sim. E ele foi responsável por uma grande construção muito importante. É, conta. A engenharia, gente, ela é uma profissão que exige muita responsabilidade, né? Porque Uhum. sem a engenharia, nós não teríamos obras e construções, né? O engenheiro civil, ele é a pessoa responsável por projetar, organizar as obras, executar obras, construções, né? São eles que são responsáveis por essa parte. Então, sem eles, a gente não teria essas construções, obras, né? Casas, empresas, a igreja. Eles que são responsáveis por executar e supervisionar essas obras, né? É Então, verdade. precisa ter muita responsabilidade para ser um engenheiro. Muita porque mesmo. O projeto e toda a obra, ela precisa dar estabilidade e segurança para os usuários, né? Então, o engenheiro ele precisa ter muita habilidade, É, muita visão e muita organização, né? isso Para é verdade. garantir a segurança e a estabilidade para as pessoas que vão habitar naquela construção. E a gente vai conhecer agora um personagem bíblico que foi o primeiro engenheiro civil do mundo. Olha aí, que interessante. Presta atenção, criançada. Noé, ele foi responsável pela primeira engenharia do mundo, né? A Ah, construção da arca. é mesmo, né, E olha, prof? ele foi um homem que agregou todas essas características do engenheiro. Ele tinha muita visão, responsabilidade e organização. E acima de tudo, ele tinha algo chamado obediência a Deus, né? Porque Deus instruiu Noé como que ele deveria construir a arca,
né? Deus deu instruções lá em Gênesis do 6, 14 ao 16, ele instruiu certinho como que Noé deveria construir a arca. Né? E Noé Uhum. seguiu tudo passo a passo. Então, a primeira obra de engenharia do mundo, quem fez foi Noé, a arca. Né? O primeiro engenheiro da Bíblia que nós temos é Noé. E Ah, ele tem todas essas características do engenheiro, né? A responsabilidade, a visão, a organização. E uma curiosidade muito importante, ah, que a Arca de Noé, ela foi algo tão magnífico que existe um parque nos Estados Unidos que se chama Ark Encounter, que ele tem medidas reais ao que é citado na Bíblia e é como se fosse uma arca bem grande. Aí tem muitas pessoas que vão visitar para conhecer e tudo esse parque. Ele tem a Arca de Noé. um dia eu quero ir lá. Eu quero ir lá ver Sim, essa é muito arca. interessante. Então você veja como que foi uma obra assim, como que Noé foi um engenheiro inteligente, né? E existe um um estudante de engenharia escreveu um artigo sobre a engenharia da Arca de Noé. Então, assim, a Arca de Noé ela foi uma engenharia muito bem construída, né? Porque foi uma obra muito magnífica. Se a gente Aham. for parar para analisar, Ah. o dilúvio Hum. o dilúvio foi algo assim que toda a terra foi atingida. Toda a terra foi atingida pelo dilúvio. E os que estavam dentro da arca construída por Noé, Sim. ninguém sofreu nada. Ficou Olha os aí, que animais. interessante. Tem uma curiosidade interessante. Os estudiosos dizem que cerca de 6.700 animais estavam dentro da arca. Mas só o poder de Deus mesmo para dar inteligência Sim, para esse homem. exatamente. E é isso que é interessante. Independente da profissão que vocês aí de casa escolherem, a gente precisa ter algo. Primeiramente, a fé, né? Ter uma pessoa de muita fé, uma pessoa justa. Por quê? Noé, ele era um homem, antes de tudo, ele era um homem de muita fé. Glória a Tanto que Deus. a obra dele se tornou magnífica porque ele teve a fé e creu no que Deus falou, no que Deus orientou a ele. Então a gente Maravilhoso. precisa pedir para Deus pedir para Deus dar sabedoria na área que nós escolhermos. Porque se Deus nos der sabedoria na área que nós escolhermos, a gente vai ser o melhor naquilo ali, Tá para a ouvindo, glória Jacó? dele. Tá ouvindo, Jacó? Tô, vovô, tô sim. Então, crianças, é sobre isso, né? Sobre a engenharia, né? Primeiro, a gente precisa também pedir o direcionamento de Deus, onde que Deus quer nos plantar, o que Deus quer que nós sejamos, né? Verdade. Nós precisamos ter isso e pedir para Deus também a sabedoria para a gente atuar com excelência na profissão que nós escolhermos, né? E obediência a Deus em primeiro lugar e estudar muito, né? Então, é sobre isso, tá? Ah, muito importante. Muito obrigado, prof. Vanessa, prof. Thaisa, prof. Nayara. Outra coisa que é importante, né, profs, é estudar a palavra de Deus, não é? Porque quando você lê a Bíblia, você vê esses personagens, todos esses personagens aí, né? Que magnífico! E tem muito mais profissões dentro da Bíblia, né, profs? Não é verdade? Agora, Jacó e crianças de casa, as profs vão dar uma mensagem para vocês, né, sobre essa questão de estudar. Não só as disciplinas que tem na escola, mas tudo, né, prof? Tem e obedecer às prof, a mamãe, na hora que está estudando. Não pode também usar essa pandemia que está acontecendo aí para não estudar. Então, profs, fiquem na liberdade, pode deixar Deus te usar. Usa cada uma de vocês agora para dar essa mensagem para as crianças, começando pela prof. Nayara. Então, crianças, eu sei que cada um de vocês tem um sonho de se tornar alguma coisa, seja um médico, um engenheiro, um matemático, um advogado, um juiz. Existem várias profissões, mas para isso elas exigem muito estudo, porque é muito importante, né? É uma coisa
Não que seja difícil, mas a gente tem que ter o conhecimento para ajudar as pessoas, para a gente exercer aquela profissão. Então, mesmo neste momento de pandemia, a gente não pode deixar de estudar jamais. Fazer todas as tarefas que as professoras passam todos os dias, ter essa disciplina, continuar com essa disciplina de estudo. Porque já pensou? Aí depois, a hora que voltarem as aulas presenciais, vai dar aquela preguiça, porque está acostumado só a brincar. A gente não pode parar em tempo nenhum. Como a gente viu em todos esses aqui que as profs falaram, que eu falei, que foi Lucas, a prof. Thaisa falou de Mateus, né? A prof. Vanessa falou de Noé, todos eles tiveram um conhecimento, tiveram estudo, E tiveram Foi- que buscar o conhecimento, né, tiveram prof? que buscar. Não foi assim que algo surgiu do nada, entendeu? Eles buscaram conhecimento. Então, crianças, se vocês têm um sonho, né, de alguma profissão, de ser algo quando vocês crescerem, não tenham preguiça, estudem bastante. Eu sei que vocês serão profissionais de excelência. Amém! Então, crianças, é que nem a prof. Nayara falou, né? Independente da profissão que vocês querem seguir, vocês não podem estar deixando de estudar, se manter firme, né, nos estudos. Hoje em dia a gente está passando por um tempo de pandemia, mas as aulas continuam, tem os conteúdos, tem as atividades para vocês estarem fazendo e vocês não podem deixar de fazer ou falhar, porque o conteúdo de hoje vocês estudam, passei na matéria, mas amanhã ou depois ou daqui 2 anos vocês vão precisar relembrar dessas aulas. Então é importante vocês aprender todas as matérias, todas as atividades certinho e não apenas decorar. Porque quando a gente decora, a gente esquece, a gente tem que aprender, colocar na cabeça e no coração e ter entendimento, e verdade. entender e aprender a matéria, tá bom? Não deixem de estudar, sejam esforçados, tá? E continuem sempre firme e forte e que Deus abençoe vocês e que dê tudo certo com os sonhos, com profissões que vocês pretendem ter na vida. Amém. Prof. Vanessa, antes de você continuar, eu queria falar um recadinho e a senhora já aproveita o gancho e já fala com eles também. Crianças, Jacó, não colhem, né? Não façam isso. Isso, além de ser muito feio, você vai estar enganando a você mesmo, né, prof? Pode ir, prof. Isso mesmo, Jacó, pegando um gancho disso, né? Nesse período de pandemia, a maioria vocês estão desenvolvendo as atividades em casa, né? Então, assim, abre aspas, teriam a oportunidade de colar. Mas como o Tião disse, vocês estarão enganando vocês mesmos. Porque quem precisa desse conhecimento é vocês. Né? Então, assim, a gente viu hoje 3 profissões muito importantes, mas tem Verdade. várias outras. E vocês precisam ter um rumo do que vocês querem para a vida de vocês. Certo. E, inicialmente, precisa ter muita dedicação aos estudos, né? Primeiramente Deus, colocar primeiramente Deus na vida de vocês, pedir a direção dele e se dedicar aos estudos, buscando sempre o conhecimento, né? Amém. Não achar, a minha professora nem vai saber que eu colei isso. Você está enganando você mesmo. Porque ela não precisa daquilo ali. Você que precisa daquele conhecimento. Verdade. Então, vocês precisam buscar sempre, não se cansar de buscar o conhecimento. Tem um Amor. versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala que tudo o que vier à mão, faça como se fosse para Deus. Amém. Então, quando você for estudar, você pensa que você está fazendo como se fosse para Deus. Perfeito. Dessa forma, você vai estar estudando, buscando conhecimento e fazendo com excelência. Então, seja o melhor no que você escolher. Para isso, você precisa de Deus e de estudar, buscar muito conhecimento na área que você escolher. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia, que maravilha. Aprendeu, Jacó? Aprendi, vovô. Eu prometo que agora eu vou me dedicar mais, eu vou buscar mais estudar, não vou ficar com preguiça, ficar inventando desculpa. Muito obrigado, profs, aprendi muito com vocês. Então agora, né, que já todos entenderam, eu gostaria de escolher uma prof para encerrar. Vamos encerrar com a prof. Vanessa, fazendo uma oração. Depois nós vamos encerrar o nosso programa. Crianças, aprenderam? Então busca. Pode brincar, viu, Jacó? Pode brincar, mas não pode deixar de estudar. Estudar as matérias da escola e estudar as disciplinas também que tem na nossa Bíblia, não é verdade? Tá bom, vovô, tá bom. Prof, ora por nós, por favor.
Amém, glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais esse dia, né? Amém, Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse programa. Que o Senhor visite cada criança, Senhor, dê o entendimento do que foi ministrado. Que o Senhor, Pai, dê um ambiente incansável para eles em busca do conhecimento da Tua palavra e do conhecimento também secular, Pai, porque eles precisam estudar. Abençoe, Pai, as famílias, as crianças que nos assistem e cada uma das profs, Jacó, Tião, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém! Vamos cantar a musiquinha para encerrar, profs? Todo mundo dançando. É, eu gosto de dançar, então bora!